Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Dentro do nosso objetivo, que é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, estamos então seguindo atualmente os capítulos do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no nosso episódio de número 271, olharemos o capítulo 27, Aflição e Tranquilidade. Quem preparou para nós foi o Roosevelt, contando com a parceria da Simone Gonçalves. E aqui já vou dar um spoiler, tá? Roosevelt, Simone e Sandro estarão também na nossa live que acontece no canal do YouTube. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Então, as análises foram conduzidas pelo Roosevelt. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir junto. Lembretes. A gente disponibiliza uma bibliografia complementar que está aí na descrição, inclusive com os links para facilitar para todo mundo. Primeiro convite, vamos estudar, aprofundar, tem muito mais coisa, porque o tempo aqui é curto e limitado. Por isso que a gente disponibiliza e te convida para estudar mais ainda, para aprofundar mais o tema. E também, como segunda oportunidade, agora sim, a gente tem o nosso segundo momento, que acontece no mesmo dia do lançamento do podcast, no finalzinho da tarde, às 17h50, que é a nossa live. Já cantei a pedra da novidade, né? Vai estar o Roosevelt, além dele a Simone Gonçalves, a parceira de todos os tempos, e o Sandro. Família Gonçalves Moreira quase muito bem representada. Tem mais gente, tomara que todo mundo pudesse estar, mas esses três vão estar lá. Tá? Se não der para você estar, vai ser uma pena, mas não se preocupe, fica gravado, você pode assistir depois, pode compartilhar o link, pode entrar comentando depois, né? Enfim, as oportunidades aí vão se desdobrando aí, a gente está te convidando para estar junto nesse esforço aí com a gente. Tá bom? Isso é o que a gente tinha para falar. Vamos então para o nosso... Ah, sim, lembrei. Não deixe ficar até no final. A gente tem o nosso momento de oração, que a gente sempre começa com uma poesia, no momento de sensibilidade inigualável. De novo, agora Maria Dolores, no dia de hoje, com uma poesia belíssima, seguido da nossa prece, que você pode acompanhar também. Ok? Bom, acho que não esqueci nada, então agora só falta aquele nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã para todos. É o Roosevelt, sou o Roosevelt, né? Primeiramente eu agradeço, sempre agradeço o convite e me sinto muito honrado. Desta vez nós faremos o estudo do capítulo 27 do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, psicografia do Chico. E o título do capítulo é Aflição e Tranquilidade. A minha convidada Mor está aqui do meu lado, né, tranquilo, vocês acho que a conhecem, vou deixar que ela se apresente. Simone, irmão do Roosevelt de mais 7. Nós vamos agradecer, né, também a oportunidade de aprender mais um pouquinho. Mas para a gente começar esse capítulo 27, o Roosevelt pediu para a gente dar o pontapé inicial da leitura dos parágrafos desse capítulo, que é muito importante, que nós vamos iniciar essas meditações para mais tarde na live a gente concluir. Então começa com Mateus, né, falando sobre a parte das bem-aventuranças. E ele ressalta bem-aventurados que choram. E nesse livro, no capítulo 27, ele coloca o seguinte: no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Olha bem, muito obrigado, Simone, por aceitar o convite. Se nós olharmos esse item que a Simone relatou para nós, todos nós
no plano reencarnatório, nós temos o projeto de reencarnação. E nessa preparação para a reencarnação, que é no limiar do berço, no início, na preparação para a reencarnação, nós prometemos muito, né? Nós prometemos 1000 coisas. Vai ser diferente, essa próxima reencarnação vai ser diferente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou estender as mãos, vai ser totalmente diferente. Porém, ao chegarmos aqui, como bem falou o item, né? Muitos de nós, a maioria inclusive, nós vamos cair de novo, muitos vamos fracassar na promessa. Então as paixões vão nos embriagar, nós vamos ser presas da vaidade, do orgulho, do preconceito. São os vícios da carne. E nós vamos esquecer, muitos de nós vamos esquecer, esse véu do esquecimento que nós trazemos, em muitos de nós ele é muito denso, né? E nós vamos fraquejar. Então, o que acontece? É importante para nós espíritas, não dá mais para falarmos que somos só simpatizantes. Para nós espíritas, que temos o discernimento desse véu do esquecimento, que temos o discernimento desse esquecimento, dessa promessa que nós fizemos, o que nós temos que fazer? Lembrar lá da frase inicial, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. Então nós estamos nesse momento das nossas aflições. E quando a gente olha as aflições, o título do capítulo é Aflição e Tranquilidade. Mas como é que são as nossas aflições? Será que nesse momento estamos aflitos porque prometemos algumas coisas na erraticidade e agora nós esquecemos o que prometemos? Às vezes sim. Então nós temos que buscar resgatar isso, resgatar os nossos compromissos, né? E esses compromissos começa com o nosso núcleo familiar. E aí vem também as aflições com filhos, aflições por conta de trabalho, aflições conosco mesmo. Eu não consigo perdoar. Então bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. E aí nós temos que ter a humildade de realmente observar isso. Será que a minha aflição ela é verdadeira? Ou será que ela é plausível? É razoável? Às vezes eu estou aflito porque eu não tenho o carro do ano. Às vezes eu estou aflito porque eu não tenho a roupa da grife do momento. São aflições infundadas. Mas às vezes eu estou aflito de preocupação com o meu ente querido, que está tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Agora essas aflições já se tornam mais razoáveis. E nós temos que ter o discernimento que essas aflições vão ser consoladas. E isso, para nós espíritas, nos dá a tranquilidade de nós sabermos do não desamparo. Simone. Isso que você falou é muito importante, né? Além do desamparo, é que ela vai passar. Desde que a gente faça por onde, né? Porque pode acontecer o contrário, da gente acrescentar mais ainda, né? Aflições nessa aflição que já vem
né? Como você falou, né? A gente fez um planejamento e pelo esquecimento a gente esquece, em vez de a gente pagar, a gente contrai novos débitos. E é importante a gente falar que nós estamos num planeta de prova e expiação. Sendo assim, não existe nenhum lar, nenhum indivíduo que não passe por momentos de aflição. Porque é um resgate, porque se a gente não tivesse nesse planeta, se a gente não tivesse nessa condição, nós estaríamos num mundo melhor. Então isso, nós estamos, como que fala, nós somos artífices de nós mesmos. Então não foi o Roosevelt que está me causando essa aflição, não foi nenhum dos que estão escutando que está me proporcionando, mas sim, sou eu. Mas o importante é a gente saber aproveitar esse momento para estar mais próximo a Jesus, mais próximo a Deus e cumprir com a determinação maior, né, de nós nos melhorarmos para evoluir. E pegando o gancho aqui, que já está quase no momento de encerrar, porque a gente não pode falar tudo, precisamos deixar um pouquinho para o podcast, mas ele coloca o seguinte: valoriza a aflição de hoje. Por quê? Para a gente não perder a oportunidade, né? Aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o Mestre, que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Só para nós deixarmos um gancho para daqui a pouco, na live, né? Nós estamos falando de aflições, os aflitos serão consolados. Então, a aflição, bem compreendida, nos traz a tranquilidade do amparo, da assistência. Mas tem tranquilidade que nos traz aflição. Será que isso acontece? Então, esse gancho nós vamos deixar para daqui a pouco. E lembrando que no Evangelho tem um capítulo que fala sobre o saber sofrer. E tem também no Evangelho as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então eu convido a todos que daqui a pouco nos acompanhem na live e também leiam esse capítulo da Ceifa de Luz e façam também a leitura do Evangelho, nesses tópicos que nós comentamos, né? O bem e o mal sofrer, e as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Até daqui a pouco. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Sai de Ti Mesmo, de Maria Dolores. Se carregas contigo o tempo atormentado, sob tristeza e desencanto, é natural te aflijas. Entretanto, não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo e escuta em derredor aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto, na penúria que mora entre a noite e o pesar. Não importa o que foste e o que sofreste, e nem a dor alheia, em mágoas mudas, procurarás saber a crença em que te desnudas, nem pergunta quem és. Os que seguem no pó do sofrimento, vivendo de coragem semi-morta, rogam-te auxílio à porta, rojando-se-te aos pés. Desce da torre em que te vês somente, e escuta-lhes a história dolorida. Esse chora sem lar, outro é quase suicida, cansado de amargura e solidão. Aquele envelheceu sem alguém que o quisesse, outra
É mãe desprezada, anêmica e sozinha, sombra que foi mulher, que respira e caminha, sabendo agradecer a fortuna de um pão. Sai de ti mesmo e vem. Esquece-te em serviço. É Jesus que te chama ao bem que não se cansa. Acharás, ao servir, renovada esperança, paz e fé sob a luz de nobres sirineus. E, sem horas a dar ao desalento e ao tédio, quando encontres a noite, cada dia, dirás ao céu, em preces de alegria: por tudo quanto tenho agradeço, meu Deus. E a ti, Pai do céu, verdadeiramente te agradecemos nesses instantes de prece. Pois que sobre a luz das vibrações do Evangelho de Jesus, reconhecemos o quanto temos verdadeiramente. Ajuda-nos a ouvir a súplica da poetisa e ao lembrarmos da aflição e da dificuldade que atormenta o outro, ajuda-nos, Mestre, a nos colocar em serviço, para que assim possamos minorar nossa própria dor. Ajuda-nos ainda a sair deste lugar de dor e, através do serviço ao próximo, na operosidade, começarmos a caminhar na construção de valores que venham se solidificar em nossos corações. O valor do serviço, o valor da vontade de realizar sempre algo de melhor para nós e para quaisquer corações que nos cerquem. Graças te damos, Jesus, pelas bênçãos do Evangelho, pelas bênçãos da doutrina espírita que nos orienta os passos. Que assim seja.